Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Hoje vamos apresentar um projeto onde emprega-se um motor de máquina lava e seca, fazendo uso das pás no seu eixo. Alguns visitantes do canal da gente e inscritos vêm pedindo dimensões de como foi confeccionada essa peça, já que fizemos uma para um colega nosso, e mais ou menos 5 ou 6 pessoas estão pedindo. Então, para que eu faça um trabalho coletivo, decidi então fazer um vídeo com todos os pormenores, desenho, projeto, enfim, tudo para ajudar essas pessoas a também confeccionarem sua turbina, repito, o emprego de motor de máquina lava e seca. Ok, gente? Vamos para a teoria, tem muita coisa por lá, e qualquer dúvida que pairar para vocês, depois de nossas explicações, nos consultem no canal que a gente ajuda. Valeu? Vamos então ver como ficou? Então, a essência principal do vídeo será exatamente isso. Como construir o monobloco do sistema já anunciado. Antes que nos estendamos na matéria, quero por aqui cumprimentar os grupos eólico fotovoltaico e energia renovável. São muitos os componentes desses grupos. Se for citar nomes, não vou me lembrar de todo mundo. Então aí está meu abraço para todos, sucesso com seus trabalhos e que cada um consiga galgar mais um degrau nesse mundo de energia renovável, fabrico caseiro, que é o nosso caso, de pequenos e médios inventores. Para dar dinâmica ao vídeo, elaboramos por aqui uma lista de assuntos, onde quando chegarmos ao item 10, certamente será o fim do vídeo aula. Para que se torne bem compreensível, fizemos 3 vistas, lateral, frontal e em planta numa escala maior. Os números se referem à posição de cada peça. Pois bem, então, no 01, posição 01, leme, feito com chaparia de máquina de lavar. Dimensões: 600 milímetros por 800. Lembrando que essa medida não é criteriosa. Você naturalmente pode trabalhar em função do que você dispõe, desde que não fuja muito dessas cotas. Pode ser 500 por 600. Menos do que isso não é aconselhável, porque não vai conseguir dominar, controlar o conjunto geral. Cauda. Essa peça no tom azul é a cauda, posição 02, onde você pode empregar metalon 20 por 50 na chapa 16. É um material resistente, leve e bastante prático para trabalhar. Exemplo de metalon 20 por 50. Antes que eu esqueça de informar, se vocês forem trabalhar com esse material, vocês abrem um canal aqui referente a todo o comprimento do leme. Em seguida,
ajusta para ele entrar aqui e coloca 3 parafusos. As medidas não são muito criteriosas, vai que ele vem até aqui, suponhamos. Então você divide em 3 partes, 3 parafusos. Também, no caso da cauda, que estamos comentando agora, se você tem dificuldade de encontrar esse material onde você reside, você pode usar perfil U virado 2 polegadas na chapa 14, ou seja, chapa de 2 mm de espessura, que também tem a mesma resistência e facilidade de trabalho. Se você dispõe de cantoneira L de 2 polegadas por 1/8, você também pode empregar. Vou fazer aqui uma leve amostragem como você pode fazer. Um rabisco rápido. Você tem a ela, então você faz o quê? Você monta ela formando um quadrado. E solda, ou dá ponto somente, pronto. Então você pode fazer assim também. Posição 3. Refere-se à mesa giratória. É um parafuso de meia polegada. Esses discos com essa dimensão, se você consegue cubo de automóvel, o fator balanceamento não se torna tão importante assim. Mas se você for fazer no formato como fizemos essa, aí sim, requer perfeito balanceamento, senão vai ter dificuldade de giro. Antes que dê continuidade, você vai perguntar, mas por que esse formato geométrico? É interessante que fique assim, porque um conjunto desse, completo, pesa em torno de 10 quilos. Então se você colocar ele aqui em cima, como a moçada faz normalmente, a carga fica flutuante. Então vai trepidar muito. Se você não tiver um bom ponto de girar, vai vibrar. Então assim é que é o correto mecanicamente falando, porque você coloca o eixo do seu gerador na mesma altura no centro da cauda. É tanto que não colocamos essa medida, porque você próprio pode fazer isso. Saber quanto tem do eixo do seu gerador para a parte baixa da sua base que você vai confeccionar, e essa peça é a quantidade que você vai empregar, ou seja, a dimensão que você vai empregar. Vamos dar um exemplo de quando você bota a carga em cima, o que é que acontece? Vamos fazer uma simulação com essa régua. Vai que você coloque o seu gerador, considerando que seja a cauda, você coloca o seu gerador aqui em cima. Então ele vai ficar esse desequilíbrio o tempo todo. Então esse é o exemplo da carga que você faz, o balanceamento que existe. Com isso evita vibrações e outras coisas mais, outras inconveniências mais. Então, como dizia há pouco tempo, se você emprega cubo de automóvel, no caso com rolamentos, o fator gravidade, centro de gravidade, não tem muito poder de decisão. Mas se é um par de discos com essas dimensões, você precisa fazer da seguinte maneira para encontrar o centro de gravidade. Vamos ver. Após montar todo o conjunto, o motor, o leme, você deixa a mesa giratória por último, para você encontrar o centro de gravidade. Como encontrar?
suponhamos que isso é todo o seu conjunto montado. Então você coloca em cima de um ponto qualquer e anda com ele para frente e para trás até que ele não tenha essa tendência. Aqui, por exemplo, que você coloque ele numa posição tal que ele fique flutuante. Assim está o centro de gravidade. Dimensão da cauda. Do começo do leme para a primeira dobra, o primeiro L, 1 metro. Mesa giratória, falamos agora. Motogerador. Digo motogerador porque quando ele é energizado, traciona. Quando você o traciona com um recurso qualquer, ele gera energia. Daí, motogerador. Precisa existir essa folga para você fazer manutenção. Porque, como foi dito, ele tem relativo peso, muitas vezes você trabalha só e você leva para a montagem, leva para o monobloco desmontado. Então, havendo essa folga, você encaixa facilmente o rotor. Eixo do motor. A maior parte das pessoas habitualmente está colocando as pás aqui no rotor. Eu não acho uma boa ideia, porque esse conjunto central, onde tem o eixo estriado, aliás, o furo estriado, é plástico. Está virado, não dá para ver, mas é plástico. Então você pode, dependendo da impetuosidade dos ventos, quebrar isso. Então, ao quebrar essa parte de fixação no eixo, você vai estragar o conjunto de bobinas, os ímãs e outras coisas mais. Então, interessante, fundamentado no que fizemos, é que fica tal qual está aqui. Aqui é o rotor. É o rotor. E aqui na frente, essa parte. Que aí o rotor fica livre. Os eixos, aqui está o exemplo de um deles que eu rebaixei. Se você quer fazer suas pás direto no eixo, é o que está motivando o vídeo, você precisa de serviço de usinagem, tornearia. Você arranja um tubo cujo diâmetro interno seja mais ou menos 50, ideal 50 milímetros, o interno. Você manda o torneiro usinar a ponta do eixo para essa medida, entra justinho. Aí sim, mais adiante no vídeo a gente mostra detalhes. Lembrando que o anel fixador das pás, se vocês forem em nossos vídeos, na parte de turbina eólica, feita com motor lave-seca, tem todos os detalhes. Hoje estamos concentrando o vídeo apenas nas cotas, nos valores do monobloco. Esse é um formato, se você quiser usar multiplicador de velocidade, aí precisa ter isso. Pode usar aqui uma polia ou uma catraca como estamos usando. Eu não concordo, não recomendo o emprego de correias, porque elas pesam.
Já com o emprego de corrente não há esse problema de tanta perda assim. Ideal mesmo são engrenagens, dentes retos ou angulados, mas são peças caras. Então, peça de bicicleta ou de moto mesmo é bem interessante para isso. Posições 7. Todas essas peças no tom roxo se refere à cantoneira L. Uma por um oitavo. São peças resistentes, leves e um custo relativamente baixo. Dando uma pincelada, esse azul sugerido metalon. Esse tom roxo, cantoneira L. Aqui o berço pode ser uma barrinha também de 1 polegada por um oitavo, e daqui a pouco vamos mostrar. E a altura do comecinho do gerador para cima da cantoneira, esse valor. Essa cantoneira, que no caso está aparecendo aqui, é para estruturar esse L, ou seja, esse formato L. Você deve instalar as duas 30 milímetros abaixo do eixo do motor. Então toda a parte roxa, como foi dito, cantoneira L com essa dimensão. Da vista em planta poderemos fazer uma apresentação mais clara, porque fizemos com uma escala maior para as pessoas que não têm muita intimidade com desenho possam entender de fato. Eu não sei se os geradores, o motor de máquina de lavar, tem tamanhos variados. Temos dois aqui, de fato, esses dois têm tamanhos variados. No tocante o bloco, que sustenta o estator e o rotor, onde se aloja o conjunto de ímãs. Então vocês percebam que tem uma diferença bem grande, 20 milímetros de cada lado. Esse é o contrário, o bloco que sustenta também o estator, ele é menor que o rotor. Então, havendo essa variação, você precisa trabalhar em função do diâmetro do seu bloco de plástico com ferro, com metal. Eu não posso dizer faça X medida, porque tudo vai depender do tamanho do seu gerador. Exemplo, esse menor tem essa medida, no caso, o seu diâmetro externo. Esse maior tem essa. Por isso dizer que não posso especificar uma dimensão aqui. É tudo em função do seu gerador. Aqui na vista em planta, quem não tem conhecimento profundo de desenho, significa dizer que a peça continuava o seu desenho. Mas a nós interessa apenas mostrar isso. Mostrar esse detalhe aqui na vista em planta, das cantoneiras que foram empregadas em suas dimensões. Aqui, como já foi mostrado, é a folga para você colocar o rotor. 100 milímetros de onde começa para essa peça aqui. Também para quem não tem muita intimidade com desenho, quando você vê na vista em planta ou qualquer outra vista, esse tracejado significa dizer que a alma da peça está por baixo. Exemplo, esse tracejado significa que está assim.
Então, a nossa direita é a alma. Então, é assim. Esse, por exemplo, ele deve entrar na peça assim. E essa, que no caso é essa, assim. Onde você vai furar o seu bloco do motor para colocar os parafusos? Lembrando, antes que eu esqueça, você deve empregar para aprisionar o motor parafuso de 5,16, que equivale a 8 milímetros. Não precisa mais que isso, nem deve ser menos. Então você tem 6 raios nesse motor, não sei se todos são iguais, mas esse tem 6 raios, né? É o que estamos trabalhando com ele. Então foi dito no vídeo que a gente faz a furação a 180 graus, simulando, para depois que eu vou furar agora. Então o furo deve ser feito exatamente na frente dessa aleta. Depois você com a talhadeira, é plástico rígido, quebra facilmente. Aí você retira essa aleta do onde a broca alcançou e deixa assim como está aqui. Fica esse vazio para você colocar a porca. Na parte de baixo, conforme estamos mostrando aqui, já tem um procedimento diferente. Perceba que foi feito o furo entre raios, que eu estou chamando de raios, essas peças mais largas, a 180 graus. Na parte de baixo, você não vai fazer o furo na frente da aleta, é entre aletas. Porque se você empregar parafuso de 5,16, a porca entra justo aqui. Aí dispensa o emprego de chave desse lado. Exemplo. Isso daqui é isso. É o berço ou a almofada, como você queira chamar. Está com essa dimensão. Então ele nasce aqui. Então no final você fica com 4 parafusos no motor, o que lhe dá total segurança. Quer para usar as pás na frente, quer para um sistema de multiplicação. Procedendo assim não tem risco nenhum de danificar a parte de gerador. Então, dando outra pincelada aqui no assunto, o comprimento dessa cantoneira equivale a o raio do seu motor, vai que ele tenha 300, então é 150 daqui para cá, mais esse acréscimo de 40 milímetros, mais 20 milímetros aqui, para poder você fazer o furo. Com relação à largura, repetindo, tudo está em função do diâmetro do seu gerador. Mostramos há pouco tempo que o nosso tem essa medida, mas o outro já tem essa. Então você vê a largura do seu gerador, em cima disso você desenvolve a largura. Aqui, mostrado que é um metalon, e aqui na frente do metalon, você coloca uma cantoneira L também de uma. Assim como essa que nasce aqui, que já foi dito, né? Toda peça na cor roxa refere-se a cantoneira L de 1 por 1/8. Desenhamos aqui 2 modelos de pás, conforme sua conveniência. A posição 8, estamos dizendo que ideal tubo de 150 milímetros no mínimo. Então você pode
usar esse modelo ou pode usar esse. Se você usar esse modelo, perceba que geometricamente falando, a linha de convergência, as linhas de convergências se dividem em partes iguais aqui. Então, no caso é 40 aqui, 40 milímetros aqui. Nesse caso é diferente. Um lado é 90 graus, conforme visualizando se percebe. Também 80 milímetros. Para isso botamos a cota valendo para os dois. Aqui, uma inclinação de 35 graus mais ou menos, é o bastante. Essa largura, onde a gente chama de área de ataque dos ventos, ideal que seja entre 150 a 200 milímetros. Se você vai fazer esse modelo de pá, você deve colocar as barras de fixação das citadas pás nesse cantinho. Se você vai fazer esse modelo, já é diferente. Você já emprega ela no centro da pá. Anel fixador das pás. Esse anel fixador você pode fazer com tubo mais ou menos 150 milímetros a 200. Lembrando que em alguns vídeos nossos a respeito desse assunto mesmo, turbina feita com motor de máquina lave-seca, tem nos mínimos detalhes como fazer esse anel. Reitero já informado que para esse tipo de motor, o lave-seca, ideal que você faça pás com mais ou menos 1 metro, entre 900 e 1.200, essa média. E não é prudente, no caso desses motores, você empregar 3 pás, ideal 5 ou 6 no mínimo. Já informado. Posição 10. São as hastes de fixação das pás. Ideal que você empregue esse material. Se você não quer fazer no formato que foi mostrado, quer empregar um multiplicador de velocidade, você esquece tudo que você está vendo aqui, que isso daqui é um projeto em andamento, e simplesmente esse eixo passa direto. Aqui você coloca uma coroa, aqui embaixo esse eixo não vai existir, já coloca seu geradorzinho na base. E em seguida, ideal que use essas catracas de bicicleta, porque ela te dá essa cadeia de graduação, para que você encontre a velocidade certa. Aliás, quanto mais velocidade melhor, para que a velocidade combine com os ventos do seu perímetro. E ventos fracos têm dificuldade de rodar.